O menor filhote já visto era pequeno demais para sobreviver. Mal do tamanho de uma mão humana, não se esperava que ele vivesse durante a noite. Mas quando um veterinário determinado se recusou a desistir, o que ela descobriu foi muito além de salvar uma vida. Cada momento era uma luta contra o tempo, até que uma descoberta arrepiante se revelou. Este pequeno filhote estava no coração de algo muito mais sombrio. Em uma cidade onde falar pode te machucar, a escolha significaria arriscar tudo, incluindo sua própria segurança. O que poderia ser tão perigoso em salvar um único filhote? E por que alguém estaria disposto a destruí-la para impedi-lo? Seus comentários e a presença aqui me lembra por que conto essas histórias. Se você ainda acredita na força curativa do amor, da verdade e da coragem silenciosa, então você é a razão pela qual este canal existe. A geada da manhã pintou padrões delicados nas janelas da clínica enquanto a doutora Calista Monroe terminava de verificar seus pacientes durante a noite. Dela a respiração formou pequenas nuvens no ar frio de Montana enquanto ela fazia anotações em cada gráfico. Os sons e cheiros familiares de a clínica veterinária, antisséptico, feno fresco e os gemidos suaves de animais em recuperação enrolados em torno dela como um cobertor confortável. O estrondo alto da porta da frente quebrando sua rotina pacífica a fez pular. Pesado, botas pisaram no chão de linóleo seguidas por uma voz rouca que deixou seus ombros tensos. Onde está o cais? O tom de comando de Hank Doolan ecoou pelo corredor. Calista saiu da enfermaria de recuperação imediatamente, avistando a caixa de papelão agarrada em suas mãos envelhecidas. Gemidos silenciosos emergiram de dentro. Senhor Doolan, ela disse, mantendo sua compostura profissional. O que o traz esta manhã? Ele empurrou a caixa em direção a ela. Tem uma ninhada aqui? Mamãe os rejeitou. Dentro 6 filhotes de pastor alemão amontoados, seus corpos minúsculos tremendo. Mas foi o menor que chamou sua atenção. Um fragmento frágil de vida pouco maior que a palma da mão. Sua pelagem escura é opaca e sem vida. Esse feito, disse Hank apontando para o nanico. Melhor colocá-lo de lado agora e poupar a todos o problema. O coração de Calista apertou quando ela levantou o cachorrinho. Seu corpo estava frio, muito frio, e sua respiração veio em suspiros superficiais. Mas sob seu toque suave ela sentiu a mais fraca vibração de um batimento cardíaco, uma pequena centelha de determinação para viver. Não, ela disse com firmeza surpreendente e com o aço em sua voz. Eu não vou colocar um cachorrinho que ainda está lutando. O rosto de Hank se escureceu. Não vale a pena o esforço ou despesa apenas um nanico. Cada vida tem valor, Senhor Doolan. Calista embalou o cachorrinho perto, tentando compartilhar o calor do corpo dela. Vou assumir a responsabilidade pessoal por este. Olhando para o pequeno lutador em suas mãos, ela acrescentou suavemente: estou chamando de valor. Enquanto ela examinava os outros filhotes, seu olho treinado captou detalhes que dispararam sinos de alerta. Sob sua pele, vários mostraram hematomas incomuns. Seus corpos pareciam muito magros, seus ossos também proeminentes para recém-nascidos. O leite materno deveria ter fornecido uma nutrição melhor do que isso. Senhor Doolan, esses filhotes mostram sinais de desnutrição. A mãe deles tem comido direito? E esses hematomas? Não há nada de errado com minha operação de criação? Ele retrucou, cortando-a. Estive fazendo estes 30 anos. Não preciso de algum jovem veterinário me contando meu negócio. A porta do back-office se abriu e o Dr. James Parker, o dono da clínica, saiu. Seus olhos dispararam entre Calista e Hank, lendo a tensão em o ar. Tudo bem aqui? Ele perguntou cuidadosamente. Seu novo veterinários tiveram algumas ideias interessantes sobre meus cães, disse Hank, sua voz carregando um aviso claro. O Dr. Parker puxou Calista de lado enquanto um técnico começava a processar a papelada de Hanks. Ouça, Calista, ele sussurrou. Hank Doolan é responsável por 20% do nosso negócio. Sua operação de criação fornece cães em 3 estados. Não podemos nos dar ao luxo de antagonizá-lo. Mas se ele está negligenciando sem provas, é dele palavra contra a sua. E neste condado sua palavra tem muito peso. Ele olhou para o cachorrinho em seus braços.
Se você quer perder seu tempo tentando, salve o Nanico, a escolha é sua, mas abandone as outras perguntas, por favor. Calista olhou para Valor, tão pequeno e vulnerável. Seu corpinho estremeceu a cada respiração, mas de alguma forma ela podia sentir sua vontade de sobreviver. Naquele momento ela fez sua escolha. Eu entendo, ela disse ao Dr. Parker. Mas em seu coração, ela sabia que não podia simplesmente desviar o olhar. Algo estava errado no criadouro de Hanks, e este filhote frágil nela braços era apenas a peça visível de um quebra-cabeça maior. Ela carregou Valor para a área de tratamento, reunindo suprimentos para aqueçam, e iniciou com fluidos. Você e eu, pequenina, ela sussurrou, esfregando suavemente seu peito minúsculo. Íamos provar que todos estavam errados. Do recepção ela ouviu Hanks se despedindo. Lembre-se do que eu disse, doutor. Algumas coisas são melhores deixadas em paz. Mas enquanto a pata minúscula de Valor se enrolava em torno dela, Calista sabia que o galpão fez a escolha certa. Quaisquer que fossem as consequências de desafiar Hank Dulan, ela enfrentaria eles. Por enquanto, porém, seu foco estava na preciosa vida em suas mãos. Um cachorrinho que precisava dela e que já havia ensinado a ela que às vezes fazer a coisa certa significava se manter firme, não importa quão poderosa seja a oposição. Por 3 dias seguidos, Calista mal ao lado esquerdo do Valors. Ela montou uma cama improvisada ao lado de sua incubadora, tirando cochilos rápidos entre suas 2 horas horário de alimentação. O cachorrinho precisava de cuidados constantes, aquecimento, alimentação, monitoramento, e ela estava determinada a dar-lhe todas as chances de sobrevivência. Vamos, pequeno lutador, ela sussurrou, alimentando cuidadosamente com uma seringa. Cada gota de fórmula era uma vitória, cada respiração constante um milagre. Valor era tão pequeno que até a menor mamadeira era grande demais para sua boca. Em vez disso, ela teve que alimentá-o com gotas de cada vez, observando-o ansiosamente enquanto ele lutou para engolir. A equipe da clínica andou na ponta dos pés em torno de sua dedicação, alguns balançando a cabeça com o que eles visto como um esforço inútil. Mas Calista notou como a técnica noturna Maria deixava café fresco em silêncio ao seu lado, ou como o Dr. Parker fechou os olhos para ela dormindo na clínica. Na 4ª manhã, enquanto verificava os outros filhotes da ninhada de Hanks, ela notou sinais de infecção em seus locais umbilicais. Eles precisavam de antibióticos. O galpão de medicamentos tinha que obter da fazenda Hanks, já que eles estavam ainda tecnicamente seus cães. A viagem até o criadouro de Dulans a levou por estradas secundárias sinuosas. Cair pintaram a paisagem de Montana em laranjas e vermelhos ferozes, mas Calista mal notou a beleza. Sua mente estava muito focada no que ela poderia encontrar na fazenda. A propriedade de Hanks entrou em vista, uma operação extensa com vários canis e outildings. A casa principal precisava de tinta e fazenda enferrujada, equipamentos pontilhavam o quintal. Quando ela estacionou seu caminhão, o cabelo na nuca se arrepiou. Algo parecia estranho este lugar. Ela encontrou Hank no canil principal enchendo tigelas de água. A expressão azedou quando ele a viu. E agora? Ele exigiu endireitandose. Os filhotes precisam de antibióticos para suas miras umbilicais. Calistister explicou, mantendo sua voz profissional. Eu preciso sua aprovação, pois eles ainda estão sob seus cuidados. Essa corrida ainda está pendurada? Hank perguntou, ignorando seu pedido. Valor está lutando muito, ela respondeu com firmeza. Sobre esses antibióticos? Multa. Hank a interrompeu. Papelada no escritório. Sigame. Enquanto caminhavam pelo quintal, um som chamou a atenção de Calistas. Abafado, latidos vindos de um galpão de metal perto dos fundos da propriedade. O latido tinha uma qualidade desesperada que a tornava a torção do estômago. O que há naquele prédio? Ela perguntou, tentando soar casual. Hanks, rosto endurecido. Estou equipamentos e tal. Ele se aproximou, seu corpo de repente intimidando. Não há nada lá atrás que lhe diga a respeito, doutor. Mas o latido veio de novo, seguido pelo que parecia arranhar o metal. Esses não eram os sons do equipamento. Senhor Dulan, como licenciado veterinário, se você tem animais em perigo, você termina essa frase. Hank interrompido, sua voz caindo para um sussurro perigoso.
E você pode se encontrar lidando com alguma angústia de o seu próprio. Ele se inclinou para perto o suficiente para que ela pudesse sentir o cheiro de café velho no dele e respiração. Esta é minha propriedade e meu negócio. Melhor você se lembrar disso. Coração Callistas martelava em seu peito, mas ela se forçou a encontrar seu olhar. Depois do que pareceu uma eternidade, ele se afastou. Venha pegar sua papelada, ele rosnou. Então saia da minha terra. Ela o seguiu para o escritório, sua mente correndo. Esses eram definitivamente sons de cães vindos de aquele galpão. Mas sem provas ou mandado não havia nada que ela pudesse fazer. No entanto, a viagem para casa parecia mais longa do que o normal. O sol se pôs no momento em que ela puxado para a entrada de sua garagem, lançando longas sombras em sua pequena casa de fazenda. Enquanto ela juntava sua bolsa e papéis clínicos, os faróis chamaram sua atenção. Uma caminhonete escura parou no final de sua garagem com o motor roncando no noite tranquila. Os faróis estavam apagados, mas ela podia ver o brilho laranja de um cigarro dentro da cabine. Callista ficou de pé, congelada por seu carro, as chaves apertadas com força em sua mão. Depois do que pareceu uma eternidade, o motor do caminhão acelerou e ele se afastou, desaparecendo na estrada escura. Mas a mensagem era clara. Ela estava sendo observada. Dentro de sua casa, Callista verificou todas as fechaduras antes de afundar no sofá. Suas mãos tremeu quando ela pegou o telefone, começando uma nova nota. Ela documentou tudo o que foi visto e ouvido em Hanks Fazenda, incluindo o caminhão misterioso. Seus instintos veterinários lhe diziam que algo estava terrivelmente errado nisso, criadouro. Os latidos daquele galpão a assombravam. O que Hank estava escondendo, mas primeiro ela teve que voltar para Valor. O cachorrinho precisava dela e de alguma forma. Ela sabia que salvá-lo era apenas o começo de uma luta muito maior. Ela juntou suas coisas pronta para voltar à clínica para mais uma noite de cuidados 24 horas por dia. Seja o que for, Hank Dolan estava se escondendo. Quaisquer que fossem as ameaças que ele fizesse, ela não podia olhar para o de outra maneira. Depois de mais uma noite sem dormir cuidando de Valor, Callista sentou-se em seu escritório olhando para o telefone dela. O caminhão misterioso não apareceu novamente, mas Hanks' ameaças ecoaram em sua mente. Ela precisava de ajuda, alguém que entendesse os animais e a lei. Seus pensamentos se voltaram para Nathan Beric. Ela não falava com seu velho amigo de faculdade há meses, mas sabia que ele agora trabalhava como um animal selvagem oficial de execução na área. Com os dedos trêmulos, ela discou o número dele. Nathan, é Callista Monroe. Eu preciso de sua ajuda. 20 minutos depois, eles se sentaram em um canto tranquilo do local vagão-restaurante. Nathan parecia exatamente como ela se lembrava, robusto e firme, com gentileza, olhos que não perderam nada. Ela contou tudo a ele. A condição dos filhotes, o galpão trancado, o caminhão ameaçador. Isso não soa como práticas normais de reprodução. Nathan disse, mexendo seu café. Sua testa enrugou de preocupação. Aqueles lesões que você descreveu, sinais clássicos de superlotação e negligência. Eu sei, algo está errado aí, Nathan. Aqueles sons do galpão. Callista estremeceu. Mas sou apenas um veterinário clínico. Eu não sei o que fazer. Nathan se inclinou para a frente. Podemos apresentar um pedido formal de investigação. Mas honestamente isso pode levar semanas até meses. Os sistemas fizeram backup e Hanks conseguiu amigos no escritório do condado. Os animais podem não ter semanas, disse Callista com a voz embargada. Bravura mal conseguiu passar ontem à noite. Como está o garotinho? Callista sacudiu cabeça. Não é bom. Sua respiração piorando. Eu tentei tudo em nosso protocolos padrão, mas ela parou. Uma ideia se formando. Mas o que? Acabamos de receber isso, nova câmara de oxigenoterapia. É destinado a gatinhos. Ainda em fase de testes. Mas talvez. Parece arriscado. Nathan avisou. Pode perder sua licença se algo der errado. Eu poderia perder o Valor se não tentasse. Callista endireitou-a. Ombros. Eu tenho que fazer alguma coisa. Nathan a estudou por um longo momento, então acenou com a cabeça. Tudo bem, aqui está o que vamos fazer. Você se concentra em manter esse filhote vivo.
doente comece a perguntar silenciosamente sobre a operação de Hanks. Nenhuma investigação oficial ainda, mas tenho contatos que podem saber alguma coisa. O alívio inundou Calista. Obrigado, Nathan. Eu estava começando a sentir louco, como se talvez eu estivesse imaginando coisas. Confie em seus instintos, disse ele firmemente. Eles geralmente estão certos. De volta à clínica, Calista trabalhou rapidamente para configurar a câmara de oxigênio. Era uma caixa de plástico transparente com equipamentos de monitoramento sofisticados, tecnologia de ponta que ainda não havia sido aprovada para uso regular. Ela ajustou cuidadosamente as configurações. Seu coração disparou enquanto colocava valor dentro. Por favor, trabalhe. Ela sussurrou, observando seu peito minúsculo subir e descer. Por favor, lute. A campainha acima da porta da clínica tocou. O estômago de Calista caiu quando viu o corpo volumoso de Hank Dulan preencher o porta. Ouvi dizer que você tem feito perguntas sobre minha propriedade, disse ele, sua voz perigosamente baixa. Ele olhou para a câmara de oxigênio. Isso é um equipamento muito caro para um nanico inútil. Todo animal merece cuidado, Sr. Dulan. Calista respondeu, colocando dose entre ele e valor. E como veterinário é meu trabalho garantir que eles estejam recebendo. Hank se moveu mais perto, elevando dose sobre ela. Parece-me que você está bisbilhotando onde você não pertence, Doc. Pode querer pensar real, cuidado com isso. Os veterinários de cidades pequenas não duram muito sem o apoio da comunidade. Seria uma pena se as pessoas começassem levando seus negócios para outro lugar. Isso é uma ameaça? Apenas conselhos amigáveis. Ele sorriu, mas não alcançou seus olhos. Algumas portas devem ser deixadas fechadas. Lembre-se disso. Depois que ele saiu, Calista afundou na cadeira com as mãos trêmulas. Mas quando ela olhou para Valor em seu quarto, sua forma minúscula finalmente respirando mais facilmente no oxigênio enriquecido. Sua determinação se fortaleceu. O tratamento experimental estava funcionando. Sua cor era melhor, seus sinais vitais mais fortes. Ela puxou seu telefone e mandei uma mensagem para Nathan. Hank acabou de visitar. Definitivamente escondendo algo. Valor melhorando com um novo tratamento. Qual é o nosso próximo passo? Sua resposta veio rapidamente. Documente tudo. Salvar imagens de segurança. Estou trabalhando em algo. Tenha cuidado. Calista olhou para Valor, depois para o porta onde Hank estava. Ela estava no fundo agora, mas não havia como voltar atrás. O que quer que Hank estivesse escondendo naquele galpão, quaisquer ameaças que ele fizesse, ela tinha que ver isso. Por Valor e por todos os outros animais que precisavam de ajuda. Ela se acomodou para mais uma longa noite, observando os monitores e tomando notas detalhadas. A câmara de oxigênio zumbiu baixinho e dentro de Valor dormiu. Pacificamente pela primeira vez desde que Shed o conheceu. Uma pequena vitória, ela pensamento. Mas de alguma forma ela sabia que a verdadeira luta estava apenas começando. O relógio bateu 11h30 da manhã quando Calista entrou o estacionamento da clínica. Seus faróis varreram a frente do prédio, não revelando nada de incomum. Galpão à esquerda. Valor apenas 2 horas atrás para pegar o jantar e roupas limpas, confiante de que a câmara de oxigênio o manteria estável. No momento em que ela destrancou a porta da frente, seu coração parou. Glass esmagou sob seus sapatos. Na penumbra da rua, do lado de fora, ela podia distinguir suprimentos espalhados pelo chão. Seringas, curativos e medicamentos, garrafas espalhadas por toda parte. Não, ela sussurrou, procurando a luz interruptor com os dedos trêmulos. As luzes fluorescentes piscaram, revelando toda a extensão do destruição. Sua sala de tratamento parecia que um tornado a havia rasgado. As portas dos armários estavam abertas, seu conteúdo jogado no chão. Mas o pior de tudo era a câmara de oxigênio. Ou o que restou dele. O equipamento sofisticado estava em pedaços, suas paredes claras se estilhaçaram, dispositivos de monitoramento se despedaçaram. Valores, um gemido fraco veio de trás de uma mesa de exame virada. Ela correu, encontrando-o encolhido em seu cobertor, tremendo mas vivo. Alguém o puxou da câmara antes de destruí-la. Eu tenho você, doce menino, ela murmurou, pegando-o no colo.
Sua respiração já estava ficando difícil sem o oxigênio suplementar. Ela precisava pensar rápido. Um pedaço de papel no balcão chamou sua atenção. Escrito em preto áspero letras eram 2 palavras. Largue isso. As mãos de Calista tremeram quando ela saiu seu telefone apertando a descagem rápida de Nathan enquanto embalava Valor contra seu peito. Eles destruíram tudo, ela disse como assim que ele respondeu. A câmara de oxigênio se foi. Valor precisa de ajuda agora. Estou ligado do meu jeito, Nathan respondeu instantaneamente. Você chamou a polícia? Ainda não. Eu preciso para estabilizá-lo primeiro. Sua mente correu pelas opções. Meu carro. Eu tenho uma ideia. Ainda segurando o Valor, ela pegou todos os suprimentos que pôde salvar. Cobertores, sua bomba de ar portátil usada para inflar camas para animais de estimação e sua bolsa médica. Suas mãos estavam firmes agora, treinamento de emergência chutando apesar de seu medo. Em seu carro ela ligou o motor e estourou os aquecedores de assento. Trabalhando rapidamente, ela criou um ninho no banco do passageiro usando os cobertores formando um pequeno espaço contido. A bomba de ar, geralmente destinado a inflar camas de cachorro durante as visitas domiciliares, tornou-se um concentrador de oxigênio improvisado. Fique comigo, amigo, ela sussurrou posicionando a bomba perto do rosto de Valor. O ar quente dos aquecedores dos assentos subiu através dos cobertores criando uma incubadora rudimentar mas funcional. Ela monitorou sua respiração observando seu peito subir e descer no luz fraca do carro. Faróis varreram o estacionamento. Caminhão Nathan puxado e ele pulou com o rosto apertado de raiva. Ele deu uma olhada em Calista trabalhando em seu carro e tirou seu telefone tirando fotos da nota e destruição dentro. Isso é assédio criminal, ele disse, mandíbula cerrada. Eles cruzaram uma linha. Tem que ser Hank, disse Calista ajustando a bomba de ar. Isso aconteceu logo depois que ele me ameaçou. Nathan agachado ao lado da porta do carro verificando a configuração improvisada de Valors. Pensamento inteligente com isso. Como ele está fazendo? Estável por enquanto, mas sem oxigenoterapia adequada. Ela não podia. Termine a frase. Eu tenho algumas notícias, disse Nathan ficando em pé. Vou te dizer amanhã, mas agora não posso esperar. Meu contato no escritório do condado encontrou algo interessante. Várias reclamações sobre a propriedade de Hanks ao longo dos anos desapareceram misteriosamente do sistema. Desapareceu enterrado, mas meu amigo guardou cópias. Os olhos de Nathan endurecerão. E isso não é todo. Há um padrão de incêndios suspeitos em suas propriedades anteriores em outros condados. Seguro pago a cada hora. Calista olhou para Valor, depois para a clínica destruída. Ele não é apenas negligenciando os animais, não é? Isso é algo maior, muito maior. E agora? Temos provas de que ele está tentando intimidar uma testemunha. Nathan pegou o telefone novamente, impedindo alguns favores. Estávamos recebendo um mandado amanhã de manhã. Valor pode não ter até amanhã. Calista disse suavemente observando os filhotes respirarem com dificuldade. Então documentamos tudo esta noite. Fotos, declarações, imagens de segurança. Se você tiver, construa nosso caso enquanto o monitoramos. Nathan a apertou o ombro. Você não está mais sozinha nisso, Calista. Bem Salvel e bem pare Hank. Eles passaram a hora seguinte fotografando os danos e fazendo um inventário dos suprimentos destruídos. Calista ficava verificando o Valor a cada poucos minutos, ajustando sua configuração de incubadora improvisada. Os aquecedores de assento e a bomba de ar não eram ideal, mas eles o mantinham estável. Enquanto trabalhavam, o telefone de Nathan zumbia com mensagens de seus contatos. Cada reforçou seu caso contra Hank, construindo uma imagem de corrupção e crueldade que foi muito além de uma cachorrinho. Vai ser uma longa noite, disse Nathan observando Calista verificar. Valor, sinais vitais novamente, mas não estavam recuando. Agora não. Calista acenou com a cabeça, acariciando suavemente a cabecinha de Valor. Sua solução improvisada estava funcionando por enquanto, mas ela sabia que estavam correndo contra o tempo. A câmara de oxigênio destruída tornou o perigo real e imediato. O que quer que Hank estivesse escondendo.
Ele mostrou que não pararia por nada para mantê-lo em segredo. Nathan andou pela pequena sala de descanso da clínica, seu telefone pressionado contra seu ouvido enquanto Calista monitorava valor em sua incubadora de carros improvisada. Pela janela ela podia ver os primeiros indícios do amanhecer sobre as montanhas de Montana. Eles ficaram acordados a noite toda coletando evidências e fazer chamadas. Quando Nathan finalmente desligou, seu rosto estava sombrio. Ele se sentou pesadamente em frente a Calista, passando a mão pelo cabelo desgrenhado. Seu pior do que pensávamos, disse ele puxando seu tablet. Muito pior. Meus contatos. Acabei de enviar arquivos de 3 estados diferentes. Ele deslizou o tablet sobre a mesa, mostrando a Calista uma série de relatórios e fotografias. Hanks não está apenas criando cães descuidadamente. Ele está administrando uma interestadual operação de tráfico. Calista se inclinou para frente, seus olhos exaustos se arregalando enquanto ela percorria os documentos. Nesses registros de venda, os filhotes são todos jovens demais para serem separados de suas mães. Exatamente, ele os está vendendo com 4 semanas de idade, às vezes mais jovens. Os compradores não sei que eles estão ficando filhotes doentes até que seja tarde demais. A mandíbula de Nathan se apertou. Mas é aqui que fica ainda mais interessante. Vê aquele pastor alemão no canto desta foto de segurança? Calista semicerrou os olhos para a imagem granulada tirada do lado de fora do galpão de Hanks. Mesmo na foto de baixa qualidade ela conseguia se beijar as marcas distintas no rosto do cão. Espere, isso se parece com Kaiser, um policial. K9 que desapareceu do departamento de Billings há 3 meses. Nathan puxou outro arquivo que valia mais $20.000 apenas em treinamento. Achamos que Hank o roubou para a reprodução. As contusões e viu o valor e os outros filhotes, disse Calista, percebendo o alvorecer. Eles não eram de manuseio brusco, eram? Nathan balançou a cabeça. Kaiser foi provavelmente tentando protegê-los. Um cão policial treinado não deixaria alguém maltratar filhotes sem colocar um lutar. Calista sentiu mal do estômago. Ela olhou para o carro onde Valor estava lutando por sua vida. Todo esse tempo pensei que estávamos apenas lidando com negligência. Mas isso, ela gesticulou para o Limas. Isso é crime organizado. É por isso que ele tem sido tão agressivo sobre mantendo você longe, Nathan explicou. Um relatório veterinário sobre a condição dos filhotes poderia desvendar toda a sua operação. Ele tem compradores alinhados através das fronteiras estaduais pagando preços premium pelo que eles acham que são pães saudáveis e puros. Mas sem a câmara de oxigênio, Calistas, a voz diminuiu. Valor não é mais o único em risco. Nathan disse gentilmente. Todos os dias que Hank opera, mais filhotes estão sendo tirados de suas mães cedo demais. Mais famílias estão comprando doentes cães e Kaisers ainda presos naquele galpão. Calista levantou-se abruptamente com raiva, substituindo sua exaustão. Então por que não estamos desligando agora? Temos evidência. Não é tão simples. Nathan esfregou as têmporas. Tudo o que temos é circunstancial. Os registros de venda são feitos por meio de empresas de fachada. A foto de segurança está muito borrada para uma identificação positiva. Kaiser e Hanks conseguiu amigos no governo local. Foi assim que essas reclamações anteriores desapareceram. Então o que nós precisamos pegá-lo em flagrante. Documente as condições dentro desse galpão. Obtenha fotos nítidas de Kaiser e do operação de melhoramento. Prove que os filhotes estão sendo enviados através das fronteiras estaduais. Nathan se inclinou para frente, mas isso tem que ser feito legalmente com um mandado ou o inferno vai embora novamente. Calista afundou de volta em uma cadeira, o peso da situação se instalando sobre ela. O que começou como um cachorrinho lutar pela sobrevivência explodiu em algo muito maior. Ela pensou em todos os outros valores lá fora rasgados de suas mães vendidas para famílias desavisadas. E em algum lugar naquele galpão cão policial leal estava sendo usado para criar mais vítimas. Quanto tempo para o mandado? Ela perguntou. Meu contato no escritório dos juízes diz amanhã de manhã no mínimo. Nathan verificou o relógio. Mas Hank não sabe disso.
E agora que entendemos com o que estávamos lidando, nós pode ser melhor preparado. Calista assentiu lentamente, sua determinação aumentando. Então nós documentamos tudo. Cada cachorrinho que passa por aqui, cada conversa, todas as ameaças, e mantemos valor vivo para testemunhar o que esses cães passam. Exatamente. Nathan juntou os arquivos, sua expressão séria. Mas Calista, isso vai ficar mais perigoso. Hanks não está mais apenas protegendo sua reputação. Ele está protegendo uma empresa criminosa. As ameaças podem aumentar. Não estou recuando, ela disse com firmeza. Agora não que eu sei a verdade. Esses animais precisam de alguém para lutar por eles. Pela janela ela podia ver Valor se mexendo em seu ninho de cobertores, peitos minúsculos subindo e descendo a cada respiração preciosa. Ele não era mais apenas um cachorrinho doente. Ele era a prova de um sistema de crueldade que não havia sido controlado por muito tempo. A hora em que o mantiveram vivo foi mais uma hora mais perto de expor a verdade. Nathan a observou por um momento, então assentiu. Tudo bem, vamos trabalhar. Temos menos de 24 horas para construir um estojo hermético. De volta ao celeiro de Calistas, Nathan cuidadosamente colou outro minúsculo microfone atrás de uma viga de madeira desgastada. O sol do final da tarde passou as janelas empoeiradas, pegando móis de feno em sua luz dourada. Calista o observou trabalhar enquanto embala Valor em um cobertor macio contra o peito. Essas gravações têm que ser perfeitas, Nathan explicou, testando a conexão dos microfones em seu telefone. Um sinal perdido, uma conversa abafada, e nós perder nossa chance de prendê-lo. Calista assentiu, acariciando suavemente Valor's cabeça. O filhote se sentiu mais quente hoje, mais alerta. Pela primeira vez desde o galpão o conheceu, sua cauda minúscula havia abanado durante sua alimentação matinal. Eu ainda não posso acreditar que estamos realmente fazendo este. Pensando bem, Nathan desceu da escada escovando poeira de seu jeans. Não, ela disse com firmeza. Só estou me perguntando como eu fui de tratando gado e animais domésticos para ajudar a montar uma operação policial. Nathan puxou uma pequena câmera, escondendo-a habilmente dentro de um saco de ração vazio em uma prateleira alta. Às vezes, fazer a coisa certa nos leva a caminhos inesperados. Tem certeza de que está bem em ser o comprador? Eu poderia chamar outro oficial. Calista mudou Valor para o outro braço, observando enquanto ele piscava. Sonolenta. Tem que ser eu. Hanks já desconfiava de estranhos, mas ele sabe que trabalho com outros criadores através da clínica. Ele pode realmente acreditar que estou procurando expandir para a criação Mi. Tudo bem, vamos repassar o plano novamente. Nathan mudou-se para o centro do celeiro, gesticulando ao redor deles. Você o encontrará aqui amanhã às 9 horas da manhã. Minha equipe estará estacionada na floresta atrás do celeiro e no antigo galpão de armazenamento ao lado. No momento em que ele mostra Kaiser ou admite ter enviado filhotes através das fronteiras estaduais, nós nos mudamos. E a equipe de recuperação, eles estarão a 5 minutos de distância. Pronto, com gaiolas de transporte e suprimentos médicos. A expressão de Nathan suavizou enquanto ele olhou para Valor. Como está nossa testemunha estelar? Calista sorriu, a primeira real sorrir em dias. Melhor. Sua respiração mais forte, e ele está realmente lutando contra o conta-gotas agora em vez de apenas me deixar alimentá-lo. Veja isso. Ela o colocou em um cobertor limpo espalhado por um fardo de feno. Valor vacilou por um momento, depois deu 2 passos trêmulos antes de se abaixar. Você faria. Olha isso, Nathan disse calorosamente. Acho que ele está fazendo jus ao seu nome depois todo. Eles passaram a hora seguinte preparando o celeiro, criando recantos escondidos para a equipe de resgate e garantindo caminhos livres para todas as saídas. Nathan mostrou a Calista como use o fio onde se posicionar para obter o melhor áudio e quais frases-chave ouvir. A coisa mais importante, ele enfatizou, é manter-se seguro. Se algo parece errado, se ele parece suspeitar de algo, você dá o sinal e nós o desligamos imediatamente. Calista garantiu um cobertor novo no caixa de emergência onde Valor ficaria durante a operação. Conheci homens como Hank toda a minha vida. Eles acham que são intocáveis porque se safaram por tanto tempo. Isso os torna descuidados.
Talvez Nathan admitiu, mas também os torna perigosos quando encurralados. Ele fez uma pausa observando-a providenciar suprimentos médicos perto da caixa. Você sabe, quando você me ligou sobre um cachorrinho doente, nunca esperei que isso levasse ao desmantelamento de uma rede interestadual de tráfico. Nenhum. Calista pegou o valor novamente, tirando o conforto de seu peso quente. Mas olhando para trás, todos os sinais estavam lá. Os ferimentos misteriosos, os 2 cachorrinhos, o galpão trancado. Eu só não consegui montá-o até agora. Nathan verificou seu telefone, revisando as mensagens de sua equipe. Teste de equipamento é bom. As equipes de backup são informadas. Agora só precisamos passar as próximas 18 horas sem dar gorjeta. Calista caminhou até a porta do celeiro, olhando para sua pequena propriedade enquanto o sol começava a se pôr. A visão familiar do rolamento, pastagens e montanhas distantes pareciam diferentes agora, carregadas de antecipação e uma pitada de medo. Amanhã essa cena pacífica se tornaria o palco para enfrentar um criminoso que causou tanto sofrimento. Eu deveria levar valor de volta para sua incubadora, ela disse finalmente. O inferno precisa de sua força para amanhã também. Como se entendesse, o cachorrinho levantou sua cabeça e deu uma pequena lambida no queixo dela. Nathan sorriu com o gesto. Parece que alguém te protegeu. Eles fizeram uma caminhada final pelo celeiro, verificando todos os esconderijos e rotas de fuga. A gravidade do que eles estavam tentando se estabeleceu sobre eles como as sombras da noite rastejando pelo chão. Lembreze, Nathan disse, como eles. Preso. Ateneis ao roteiro. Deixei-o falar a maior parte do tempo. E se algo parecer errado, deu sinal. Calista terminado. Eu sei, mas temos que fazer isso funcionar, Nathan. Não apenas por valor, mas para todos eles. Ela olhou para o cachorrinho dormindo confiantemente em seus braços, seu corpo minúsculo finalmente aparecendo sinais do lutador dentro. Amanhã mudaria tudo para melhor ou pior. Mas por enquanto ela tinha uma noite de preparação pela frente e um pouco de paciência que precisava de toda a sua atenção. O ar noturno crepitava com atenção enquanto Calista observava os faróis varrerem as paredes desgastadas de seus celeiros. Seu coração bateu enquanto o caminhão Hanks subia a calçada de cascalho bem na hora certa, às 9 horas da manhã. Ela tocou o arame por baixo da camisa de flanela para se tranquilizar, sabendo que Nathan e sua equipe estavam escondidos a poucos metros fora. O motor do caminhão foi desligado, deixando um silêncio misterioso quebrado apenas pelos sons abafados de cães choramingando. Hank saiu, botas esmagando no cascalho, seu corpo largo lançando uma longa sombra nas luzes externas do celeiro. Noite, Doc, ele gritou, seu tom áspero habitual carregando uma pitada de cansaço. Mano, o que discutimos? Calista deu um passo à frente, forçando suas mãos a permanecerem firme. Vamos vê-los então. Hank mudou-se para a cama coberta de caminhões, puxando para trás um top pesado. A visão fez seu estômago revirar. Pelo menos 10 filhotes amontoados em caixas de viagem destinadas à metade desse número. Em uma gaiola maior na parte de trás, um magnífico pastor alemão. Kaiser, o policial roubado K9, observava com olhos inteligentes. Espécimes finos. Hank disse, dando tapinhas na lateral do caminhão. Vale cada centavo do que discutimos. Calista se aproximou, desempenhando seu papel. Eles parecem jovens, muito jovens. Ela manteve seu nível de voz profissional. Em quanto tempo você pode providenciar transporte através das fronteiras estaduais? Tem um cara que lida com isso? Hank respondeu, relaxando um pouco. Pode tê-los onde quiser em 48 horas. Numerário apenas, é claro. E suponho que nos entendemos sobre manter as coisas quietas. É claro. Calista alcançou como se fosse examinar um dos filhotes. E Kaiser aqui, você tem certeza sobre seu potencial de criação? A expressão de Hanks escureceu por um momento. Aquele estoque especial preço premium, como eu disse, já comprovado com várias ninhadas. E você pode garantir papéis para todos eles. Documentação limpa sempre. Hank puxou uma pasta. Tenho tudo certo aqui. 25 mil dólares dão a você tudo. Papéis incluídos. A frase de código foi falada. Calista deu 2 passos para trás. Na verdade, o que você tem aqui está a evidência.
A mudança foi instantânea. Hanks, rosto contorcido de raiva assim como gritos, irrompeu de todas as direções. A polícia não se move. A equipe de Nathans convergiu para o celeiro armas sacadas. Hank se lançou para seu caminhão, mas 2 policiais o abordaram antes que ele pudesse alcançar a porta. O som de algemas se fechando misturado com seu fluxo de maldições e ameaças. Dr. Monroe, ele cuspiu lutando contra as restrições. Você vai se arrepender disso. Você não tem ideia de com quem está lidando. Nathan emergiu das sombras com o distintivo brilhando. Ela sabe exatamente com quem está lidando, Hank. E nós temos todos os notícias de sua operação de tráfico interestadual registrada. Mais veículos chegaram, vans de controle de animais e uma unidade veterinária móvel. Calista afastou as mãos trêmulas e se concentrou em os animais. Um por um eles libertaram os filhotes de suas gaiolas apertadas. Kaiser, o K9 roubado, permitiu que ela examinasse seu rabo abanando como se soubesse que o resgate finalmente havia chegado. Vários casos de sarna, desidratação, desnutrição. Ela se reportou à equipe de resgate. Eles precisarão de atenção médica imediata, mas eles devem se recuperar. Enquanto Hank era levado para um carro de patrulha que esperava, Nathan se juntou a Calista pelo caminhão. Você fez bem, ele disse suavemente. Muito bom. Encontramos mais 3 cães nisso galpão dele. Além de evidências que o ligam a operações ilegais de criação em 4 estados. Calista observou o último cachorrinho sendo carregado em uma van de transporte quente. Eles vão ficar bem? Eles estão indo para o melhor centro de reabilitação do estado e o departamento original de Kaiser já foi notificado. Eles estão enviando alguém para buscá-lo amanhã. A limpeza continuou até as primeiras horas da manhã. Calista deu declarações, preencheram relatórios médicos e ajudaram a coordenar os planos de cuidados para cada animal. Quando o último veículo finalmente se afastou, ela se viu sozinha no celeiro silencioso com Nathan. Você deve obter um pouco de descanso, disse ele tocando seu ombro suavemente. Tem sido uma longa noite. Preciso verificar o valor primeiro. Eles dirigiram juntos para a clínica. A adrenalina da noite lentamente se transformando em exaustão profunda. No sala de tratamento, Calista se aproximou da incubadora improvisada onde Valor dormia. Quando ela estendeu a mão para verificar o dele temperatura, algo mágico aconteceu. Seus olhos se abriram, realmente se abriram pela primeira vez desde seu nascimento. Nathan, ela sussurrou. Olhar. Eles assistiram maravilhados enquanto os olhos escuros de Valor se concentravam no rosto de Calista. Seu pequeno. A cauda bateu contra o cobertor e ele fez um som suave que poderia ter sido uma tentativa de latir. Bem, você olharia para isso? Nathan disse sorrindo. Parece que ele esperou o momento perfeito. Calista gentilmente levantou Valor, embalando para perto. O cachorrinho se aconchegou nela, mão, seus olhos permanecendo abertos, alertas e brilhantes. Depois de tudo, as ameaças, o perigo, a incerteza, esse pequeno milagre parecia a maior vitória de todo. Bem-vindo ao mundo, pequeno lutador, ela murmurou. O mundo real onde você está seguro agora. O alívio do ataque bem-sucedido durou menos de 24 horas. Calista e Nathan estavam trabalhando até tarde em seu celeiro, cuidando para 3 dos filhotes resgatados fracos demais para transporte imediato quando os faróis varreram as janelas. O relógio ligado. A parede dizia 11h35 da manhã. Esperando alguém? Nathan perguntou, endireitando-se de onde ele estava, verificando a pata enfaixada de um filhote. Calista balançou a cabeça, movendo-se para espiar através de uma lacuna nas portas do celeiro. Uma caminhonete respingada de lama que ela não reconheceu havia estacionado em um ângulo, bloqueando o cano principal sair. Botas pesadas trituravam no cascalho. Volte, Nathan sussurrou, puxando-a longe das portas. Algo não está certo. As portas se abriram com um estrondo. Isso fez os filhotes choramingarem. Um homem invadiu, alto e largo como Hank, com os mesmos olhos frios e rosto castigado pelo tempo. O estômago de Calistas caiu. Chad viu sua foto em Hanks arquivo. Marcos Dulan, o irmão mais novo com seu próprio histórico de crimes violentos. Onde eles estão? Marcos exigiu, sua voz um rosnado áspero.
Onde estão os cães dos meus irmãos? Natan deu um passo à frente posicionando-se entre Marcos e Calista. Os animais são evidências em uma investigação. Você precisa sair. Como diabos eu faço? Marcos, mãos cerradas em punhos. Meu irmão acabou de pagar fiança e quer sua propriedade de volta. Tudo isso. A mente de Calistas disparou. A arma tranquilizante que ela usava para procedimentos com animais de grande porte estava em sua bolsa médica a poucos metros fora. Mas Marcos bloqueou o caminho. Esses animais estavam sendo abusados, ela disse, tentando manter a voz firme. Eles estão sob proteção policial agora. Marcos deu um passo ameaçador à frente. Última chance. Entreguei-os ou coisas ficar feio. Isso não está acontecendo, Natan disse com firmeza. Saia agora ou estou ligando isso em. Tudo aconteceu em um borrão. Marcos se lançou balançando um punho pesado em cabeça de Natan. Natan conseguiu desviar o pior, mas levou um golpe de relance em sua têmpora que o enviou impressionante. O sangue escorria pelo lado de seu rosto. Natan, Calista gritou. Marcos se virou para ela, seus olhos selvagens de raiva. Você arruinou tudo. Ele rosnou. Anos de negócios destruídos porque você não podia se importar com seus próprios assuntos. Ele avançou sobre ela, apoiando-a contra a parede. Os filhotes estavam chorando agora, seus gritos assustados enchendo o celeiro. Natan tentou se levantar, mas tropeçou, claramente atordoado com o golpe. Naquele momento o medo de Calista se transformou em outra coisa, uma raiva feroz e protetora. Esses animais já haviam sofrido o suficiente. Ela não os deixaria se machucar outra vez. Enquanto Marcos estava focado nela, ela deslizou para o lado ao longo da parede mais perto para sua bolsa médica. Seu irmão infringiu a lei, disse ela, mantendo-o dele atenção. Ele machucou animais inocentes para obter lucro. Cale a boca. Marcos balançou para ela, mas ela abaixou-se, caindo de joelhos ao lado da bolsa. Seus dedos se fecharam ao redor da arma tranquilizante. Marcos percebeu o que ela estava fazendo um segundo tarde demais. Ele se lançou assim que ela levantou a arma, memória muscular de anos de tratamento animais de grande porte assumindo o controle. O dardo encontrou sua marca em seu ombro. Seu pequeno, ele conseguiu mais 2 passos antes que o sedictivo de ação rápida entrasse em vigor. Seus joelhos dobraram e ele caiu para o chão do celeiro. Calista correu para o lado de Natan, examinando o ferimento em seu templo. Fique quieta, ela ordenou, puxando gomos de sua bolsa. Isso é, vou precisar de pontos. Estou bem, ele insistiu, embora tenha estremecido quando ela pressionou a gaze contra o corte. Mas precisamos chamar isso agora. Ela foi já discando 911 com as mãos trêmulas, mantendo um olho na forma inconsciente de Marcos. Em poucos minutos sirenes soaram à distância, cada vez mais perto. A dose que dei a ele o manterá fora por pelo menos 1 hora, ela disse ao primeiro oficiais no local. É a mesma solução que uso para garanhões agressivos. Enquanto Marcos era carregado em uma ambulância e o ferimento na cabeça de Natan era tratado adequadamente, Calista verificou os filhotes. Apesar do caos, eles saíram ilesos. Amontoados em sua roupa de cama quente, ela os aproximou, sentindo seus pequenos corações correndo contra as palmas das mãos. Você está seguro? Ela sussurrou. Eu prometo, ninguém vai te machucar nunca mais. Um policial se aproximou, bloco de notas na mão. Dr. Monroe, precisamos de sua declaração sobre o que aconteceu aqui esta noite. Ela assentiu, ainda embalando os filhotes. Claro, o que você precisar. Natan apareceu ao lado dela, sua têmpora agora devidamente enfaixada. Vou ficar com você, ele disse suavemente, até ter certeza de que estão todos seguros. A noite se estendeu enquanto declarações eram tomadas e evidências fotografadas. Novas acusações seriam apresentadas. Assalto, tentativa de roubo de provas ameaçando uma testemunha. Os filhotes finalmente se acalmaram, adormecendo sob o olhar atento de Calistas. O amanhecer estava raiando quando o último carro da polícia se afastou. O celeiro estava quieto mais uma vez, exceto pela respiração suave dos filhotes adormecidos e pelo tiuriar distante dos madrugadores. Isso foi um tiro, e tanto com o tranquilizante, Natan disse, quebrando o silêncio.
Eu tinha muita prática na escola veterinária, respondeu Calista, embora geralmente em cavalos não criminosos furiosos. 3 dias após o incidente no celeiro, Calista visitou Nathan no hospital St. Mary's. Ele sentou-se apoiado em travesseiros brancos, um curativo grosso enrolado em volta da cabeça, onde os médicos colocaram 12 pontos. Apesar da lesão, seus olhos estavam alertas e focados quando ela entrou na sala. Você parece melhor, ela disse, colocando uma xícara de café de papel em sua mesa de cabeceira. Como está a cabeça? Médico diz que não há danos permanentes. Nathan respondeu pegando o café. Embora eu possa ter uma cicatriz bastante impressionante para mostrar. Calista se acomodou na cadeira dos visitantes segurando sua própria xícara. O promotor público ligou esta manhã. Eles querem que eu testemunhe contra os 2 irmãos. Nathan assentiu com cuidado. Você está bem com isso? Eu tenho que ser. Ela olhou para ela café observando o vapor subir. O promotor diz que meu testemunho pode fazer ou quebrar o caso. Sou eu quem viu as condições em primeira mão, documentou os ferimentos, tratou os animais. Não vai seja fácil, Nathan avisou. Os advogados de defesa podem ser brutais, especialmente com testemunhas especializadas. Eles vão tentar rasgar sua credibilidade. Eu sei. As mãos de Calista apertaram em torno de sua xícara. Mas esses animais sofreram por anos na operação de criação de Hanks. Se eu não falar por eles, quem o fará? O julgamento começou 2 semanas depois no Tribunal do Condado. Calista sentou-se rígida na cadeira de testemunha de frente para um tribunal lotado. Hank e Marcus Dulan sentaram-se à mesa de defesa, ambos internos que não conseguiam esconder sua presença ameaçadora. Seu advogado caro se levantou para começar o interrogatório. Dr. Monroe, ele começou, a voz suave como óleo. Não é verdade que você se envolveu emocionalmente em um filhote em particular do programa de criação do Sr. Dulans? Eu investi em salvar sua vida. Calista respondeu com firmeza, como qualquer veterinário faria. E esse apego emocional não obscureceu seu julgamento profissional. Preocupações com o número foram baseados em evidências médicas. Os filhotes mostraram sinais de negligência severa, desnutrição, infecções não tratadas, desmame impróprio. Eu documentei tudo em seus gráficos. O advogado andou diante do júri. No entanto, você não tomou nenhuma ação por semanas depois de perceber esses supostos problemas. Por que esperar? Se as coisas fossem tão terríveis? Calista encontrou seu olhar. Eu segui corretamente. Canais. Documentei os ferimentos, relatei minhas preocupações às autoridades e reúne evidências legalmente. O atraso não foi por falta de cuidado. Foi por fazer as coisas certas. Hora após hora as perguntas continuam. O advogado tentou pintá-lo como excessivamente zelosa, pouco profissional, movida pela emoção e não pelos fatos. Mas Calista se manteve firme, referindo-se a seus registros médicos detalhados e fotografias que mostravam o verdadeiro escopo do Irmãos Operação. Ela descreveu ter encontrado o policial K9 roubado, explicando como os testes de DNA provaram que era o cachorro desaparecido. Ela acompanhou o júri através do padrão de ferimentos documentados consistente, com cães sendo criados com muita frequência e filhotes tirados das mães muito cedo. Sua voz permaneceu firme enquanto detalhava a noite em que Marcus atacou, embora suas mãos tremessem levemente com a lembrança. Durante um breve recesso, o promotor público tocou seu braço. Você está indo muito bem. O júri está com você. Eles podem ver que você está dizendo a verdade. Calista assentiu, exausta mas determinada. Através do tribunal janelas ela podia ver Nathan esperando do lado de fora, ainda usando um curativo na têmpora. Sua presença lhe deu força. De volta ao banco dos réus, ela enfrentou a rodada final de perguntas. O tom dos advogados de defesa ficou cada vez mais agressivo. Dr. Monroe, não é possível que você simplesmente tenha interpretado mal as práticas normais de reprodução? Afinal, o Sr. Dulan foi neste negócio há 20 anos. Não, ela disse com firmeza. Não há nada normal sobre o que vi. Esses animais eram tratados como infantaria, não como criaturas vivas. Eles foram negados básicos cuidados veterinários, nutrição adequada e condições de vida humanas. Experiência não justifica a crueldade.
Ela gesticulou para as fotos exibidas para o júri. O galpão superlotado, mães feridas, os filhotes doentes. A evidência fala por si. Os animais sofriam desnecessariamente por lucro. Quando ela finalmente desceu do banco das testemunhas, suas pernas estavam bambas, mas ela manteve a cabeça erguida, recusando-se a quebrar o contato visual com qualquer um dos irmãos enquanto passava pela mesa de defesa. No galeria, ela viu vários jurados enxugando as lágrimas. A espera pelo veredicto foi excruciante. Calista passou na clínica concentrando-se em seus pacientes, incluindo o valor que ficava mais forte a cada dia. O cachorrinho minúsculo que havia começado tudo agora abanou o rabo quando ela se aproximou, olhos brilhantes e confiantes. Aconteça o que acontecer, ela disse a ele uma noite, coçando atrás de suas orelhas, você está seguro agora. Isso é o que mais importa. Mas enquanto ela estava sentada cercada pelos animais sob seus cuidados, ela sabia que não era mais apenas sobre valor. Era sobre cada cachorro preso naquela operação, cada animal sofrendo em silêncio. A verdade tinha que vir à tona, não importando o custo pessoal. O júri daria seu veredicto amanhã. Calista tinha feito tudo o que podia para garantir que a justiça fosse feita. Agora ela só podia esperar, esperando que as evidências ajudassem. Reunir seria o suficiente para impedir que os irmãos Dulan prejudicassem outro animal. O tribunal entrou em erupção em aplausos enquanto o juiz lia as sentenças. 8 anos para Henk Dulan, 6 para seu irmão Marcos, o máximo penalidades por crueldade contra animais e execução de uma operação de criação ilegal. Calista sentou-se na primeira fila, lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto o alívio tomava conta dela. Nathan, com a cabeça agora enfaixada, livre mas ostentando uma cicatriz visível, apertou a mão dela. Você conseguiu, ele sussurrou. Conseguimos, ela corrigiu, pensando em todos que ajudaram trazer a verdade à luz. O promotor distrital os abordou após o processo. As organizações de resgate estão prontos para receber os cães restantes das evidências, explicou ela. Todos eles acharão bom. Casas. Calista assentiu, mas sua mente já estava na clínica onde Valor esperava. Depois 3 meses de cuidados intensivos, incontáveis noites sem dormir e mais do que alguns milagres, ele finalmente atingiu o peso normal do filhote. Seus últimos testes mostraram um coração forte e saudável, pulmões muito longe do galpão recém-nascido que mal respirava em suas mãos. Naquela noite, Calista completou a papelada de adoção, oficializando o que seu coração sabia desde aquele primeiro dia. Valor era dela e ela era dele. Quando ela assinou o formulário final, seu chefe apareceu na porta. Eu estava errado em avisá-lo, ele admitiu. Às vezes fazer a coisa certa significa correr riscos. Você me ensinou isso. Na manhã seguinte amanheceu cristalina, o inverno de Montana pintando seus 5 acres de branco imaculado. Calista ficou em cima dela, varanda dos fundos, observando enquanto Valor explorava sua nova casa. Ele não precisava mais de cobertores de aquecimento especiais ou suplementares oxigênio. Sua pelagem escura brilhava com saúde e suas orelhas, outrora enormes, agora se encaixava perfeitamente em seu corpo crescente. Vá em frente, garoto, ela encorajou e Valor decolou pelo quintal. Ele saltou pela neve, enviando nuvens cintilantes a cada salto. Sua confiança mostrado em cada movimento. Este não era o nanico frágil que uma vez cabia na palma da mão, mas um cão jovem, forte e espirituoso entrando em seu próprio. Ele circulou de volta para ela, abanando o rabo, os olhos brilhando de alegria. Calista se ajoelhou na neve, envolvendo os braços em volta dele enquanto ele cobria o rosto com beijos entusiasmados. Olha o quão longe chegamos, ela sussurrou contra sua pele. Naquele momento, assistindo Valor correr livre sob o amplo céu de Montana, Calista sentiu o silêncio, triunfo de sua jornada compartilhada. Ambos foram subestimados. Ela como a jovem veterinário que ousou desafiar os poderosos irmãos Dulan. Ele como o nanico que ninguém pensou que sobreviveria. Mas juntos eles provaram que a coragem, a compaixão e a determinação inabalável poderia superar qualquer probabilidade. Valor latiu, brincando, convidando-a a junte-se à sua aventura na neve. Rindo, Calista saiu da varanda. Eles lutaram pelo que mais importava e eles venceram.
Agora era a hora de aproveitar a vida que eles salvaram juntos. Obrigado para assistir. Histórias como essa nos lembram quem somos. Se algo tocou seu coração, vá em frente e inscreva-se. Eu estarei de volta amanhã com outra história que pode ficar com você.